Se você, com certeza, se você colocar nas mãos do Senhor, a palavra do Senhor fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos de todo o teu coração. Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? É ver a tua família em paz. Qual é o teu desejo? É ver a sua família renovada. Qual é o seu desejo? É ver a sua família transformada. O Senhor pode fazer infinitamente mais, porque Ele é Deus. E Ele, como eu disse, e como diz na palavra, Ele não nos coloca em projetos falidos, porque a palavra dele nos diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que você enxergue, ache, Senhor, está tão difícil. Senhor, eu não consigo ver. Senhor, eu não consigo. Por mais que fale, eu não consigo acreditar que a minha família tem jeito. A sua família tem jeito. Todos os nossos familiares têm jeito. Aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, aqueles que são muitas vezes os que mais dão trabalho. Tem jeito. Tem jeito para a tua família. Tem jeito para a tua família. Tem jeito para o teu esposo. Tem jeito para o teu esposo sair das drogas. Tem jeito para os teus filhos saírem das drogas. Tem jeito para o teu pai sair da bebedeira. Tem jeito que você vai enxergar o teu esposo saindo da bebedeira. Porque Ele é Deus e Ele prometeu que nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Eu vou me ajoelhar. Senhor, manda, eu obedeço. Amém? Vou colocar a cadeira aqui perto, mas eu vou ajoelhar depois. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, quinta profética, Senhor, eu entro na sua presença, como sempre, Pai, primeiramente pedindo a Ti perdão pelas minhas falhas, perdão pelos erros. Senhor, eu me revisto de toda a sua armadura para poder orar, Senhor, nessa noite, pela vida, Senhor, dos familiares, dos meus filhos, dos meus amigos. Eu creio no milagre, eu creio no impossível. E todo aquele, Pai, que se encontra dentro da sua casa, com alguma situação de perturbação, eu oro, Pai, pedindo a Ti e repreendo, Senhor, toda a ação satânica dos lares. As legiões vão sair dos lares, porque eu, como voz profética dessa nação, o Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. É um dos dons de sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor me deu. Eu oro e repreendo toda a legião de demônio. Pega toda a sua bagagem e bate em retirada dos lares, das famílias, tirando todo espírito de Zé Pilintra, todo espírito de pombagira dos lares, todo espírito de Maria Mulão, todo espírito de loucura, todo espírito de confusão, todo espírito de tranca-rua, vai bater em retirada. Vai bater em retirada, porque eu dou uma ordem no nome de Jesus. Não é no meu nome, não. Eu dou uma ordem no nome de Jesus. Vai bater em retirada. Vai bater em retirada dessa região. Toda ação satânica de vícios dessa região vai bater em retirada. Espíritos de morte que alojam muitas vezes os lares, trazendo dor, trazendo angústia e enfermidade, vai bater em retirada, porque o Senhor, meu Deus, levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades.
E o Senhor nos deu uma promessa, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nós tomamos posse. Eu profetizo sobre todo o bairro do Paravente a unção do Senhor de renovo, a unção do Senhor de cura, a unção do Senhor de transformação virá sobre este bairro, virá sobre esta cidade, virá sobre este país. Em nome de Jesus, eu oro apresentando as nossas autoridades, o presidente, o governador, o prefeito e todos os deputados, Senado. Abençoa essas autoridades que o homem escolheu, mas foi instituído pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, apresentando diante de Ti todas as crianças. Livra cada uma da pedofilia. Livra cada uma, Senhor, do homem enganoso, da mulher enganosa. Livra dos lares corruptos. Meu Pai, abençoa todos. Abençoa todos os oficiais. Abençoa todas as pessoas que frequentam esse culto. Eu não vou citar nomes hoje, mas eu creio que o Senhor é Deus. E o Senhor vai cuidar de todos. Cuida, porque eu creio que Tu és a cura. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és fiel, Tu és absoluto. Obrigada pela vida do meu esposo. Obrigada pela vida da minha filha, do meu genro. Abençoa, Senhor, meus pais. Abençoa meus irmãos. Abençoa cada um presente aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, cada um presente nessa rede social. Cada família. As que estão aqui no Brasil, as que estão nos 4 cantos deste mundo. Eu peço a Ti que esteja abençoado. Eu envio apostolicamente a bênção do Senhor sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplausos. Glória a Deus. Consigo. Ô, glória. Consigo também. Vamos conseguir. Glória a Deus. Amém. Então é um louvor de adoração. Então você consegue. Glória, Eu acho que glória. eu consigo. Eu consigo. Paz. Consigo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Chegar na hora da oração é bom. Chegar em qualquer momento no culto é bom. Aleluia. Graças nós te damos, Pai, Aleluia. por estarmos aqui. Aleluia. Aleluia. O clamor de um justo muda tudo. Glória a Deus. Verdade. Eu venho meditando nisso. É conversa minha da digníssima na hora do café. Que as pessoas esquecem que a oração nossa é atendida. Glória a Deus. Verdade. Mas tem gente na igreja que acha que a oração dele é atendida, do outro não é. Isso é complicado, né? Todos são atendidos, Em nome de Glória a Jesus. Deus. do pequeno ao grande. É complicado. Mas ainda bem que nós temos um Pai. Vamos para a palavra, né? Nossa opinião diante da palavra não significa nada. A palavra diz que a misericórdia dele dura. Dura. Aleluia. Dura para sempre. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos louvar e bendizer o nome dele. Vamos celebrar. Começar o ano celebrando é bom. Glória a Deus. Bendizendo o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos, o Itaquém vai dar para cantar 1000 graus. Ô, Glória. Glória. Tem dia, Duda, que não dá para ser uma chuva. 1000 graus. A gente já está no 1000 graus. Eu falo, Senhor, hoje está quente, né? Amém. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei.
continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. se ouvirá um novo som De aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, Um novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar. te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, O inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer falar algo? Não. Glória a Deus, amados. É assim que funcionam as coisas do Senhor. Ele traz 1000 graus de unção sobre as nossas vidas. E eu estava falando, antes da oração da família, sobre você agradar ao Senhor. Amém. E Amém. é tão bom quando nós agradamos ao Senhor, que Ele satisfaz os desejos dos nossos corações. E eu ainda não posso dar um grande testemunho, mas eu posso dizer para vocês que o Senhor está agradando o meu coração. E eu falei, Senhor, vem guerra aí, mas eu sei que o Senhor entra na batalha, porque Ele vem no meio da guerra para
para nos ajudar e nos fortalecer. Então, eu quero dizer para vocês, no Salmo de número 37, versículo 4, fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Eu estou falando aqui com pessoas que já entendem o que é dízimo, o que é oferta, mas eu posso dizer para vocês, ontem eu fiz um ato profético. Fui visitar um ministério, eu fiz um ato profético. E eu peguei e falei: Senhor, eu tenho ministério, eu não vou fazer esse ato profético aqui. Aí o Senhor falou: vai sim, você sempre visita as igrejas e abençoa, né? Eu falei: amém. Aí eu peguei e falei: vou fazer esse ato profético. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Era uma causa, eu recebi um WhatsApp no meio do culto. Eu falei: Jesus, eu não posso nem responder nem ler. Só posso falar: amanhã eu falo com você. E eu não vou falar o que é, mas eu vou falar que através daquele ato profético, o Senhor começou a agir em meu favor. Vou falar que a obra está completa porque ainda não está. Mas o Senhor começou a agir em meu favor. E eu falei: Senhor, muito obrigada. Mas saí da igreja, passei mal, porque veio guerra, né? Veio guerra. Fui lá, tomei mais injeção, o Senhor entrou na guerra, cuidou de mim. Hoje eu posso dizer para vocês, o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. O motivo da minha não, porque eu não tenho enfermidade, o motivo da enfermidade que eu estava passando, o Senhor já entrou na causa e começou a trazer à existência aquilo que não existia. Que não existe coisa melhor na vida de uma família, na vida de um sacerdote, do que a paz do Senhor. Que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. Então, nessa noite eu te convido, entrega uma oferta ao Senhor. Se você está assistindo às redes sociais, eu falo para vocês, a nossa chave Pix é 712.doi@gmail.com. Porque é 712.doi. Eu sempre esqueço. 712.doi@gmail.com. Amém? E a minha oração hoje, pelas ofertas que eu sei que vocês vão entregar. Aquele que tem vai entregar, aquele que não tem vai entregar o seu coração, a sua vida, o seu amor, a sua dedicação. Porque muitas vezes as pessoas acham que oferta é só dinheiro. E não. Oferta é uma dedicação. Oferta é um cuidado. Oferta é um zelo. Oferta é um socorro. Oferta é além daquilo que você pode fazer. Porque é fácil. Você pega, recebe e coloca o seu dízimo. Você coloca a sua oferta. Mas a sua dedicação no altar do Senhor é a oferta que clama mais alto. E pode ter certeza disso. Porque quando eu abri a minha vida para falar: Senhor, eu me desfaço de tudo aquilo que eu não vou fazer mais determinadas coisas. O Senhor começou a entrar nas minhas causas, nas minhas guerras, nas situações. Porque eu também não tenho, não é minha guerra, a guerra que eu estou pensando. Mania que nós temos de falar minha, né? Nós tomamos posse do problema, tomamos posse da dor de cabeça, tomamos posse das guerras, mas elas não são nossas. Nós apenas passamos por elas para dar glória a Deus. Se você está pensando em envelope, se você quer entregar uma oferta, coloca a mão no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida e profetizar que aquilo que você deseja, você vai fazer infinitamente mais. Ai, apóstola, mas eu não tenho nada, eu não acredito nesse negócio de dízimo de oferta, não. Amém, amados, fica na paz do Senhor Jesus. Mas eu profetizo, porque eu acredito que quando nós entregamos uma oferta, ou de vida, ou de valores ao Senhor, ou de dedicações, o Senhor atende nosso clamor.
Soberano Deus e eterno Pai, eu quero abençoar a vida de cada filho teu que está aqui, cada filho teu na rede social, cada patrocinador desse ministério. Eu quero te louvar, te render graças e profetizar sobre a vida deles, que eles vão colher a 30, 60, 100 por um. Se é uma dedicação, eles vão colher a dedicação sobre a vida deles, a gentileza, a generosidade, a gratidão, o amor e a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida deles. Se é uma causa na justiça, Pai, eu te peço, entra com a tua mão, entra com a tua causa, vai à frente dos advogados, vai à frente dos juízes, vai respondendo, Senhor, aquilo que os teus filhos necessitam. Se aqueles teus filhos estão desempregados, eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma porta aberta, o Senhor tem um milagre sobrenatural. Aqueles que necessitam, Senhor, de situações financeiras, que elas sejam resolvidas. Aqueles que necessitam de curas, que eles sejam curados. Aqueles que necessitam de apenas a paz, que eles possam ter a paz que excede todo entendimento. E a paz que dinheiro nenhum no mundo compra, esteja sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Se você vai pegar alguma coisa, eu posso pedir. Senão depois entrega que eu... Amém. Deus abençoe cada um. Vou passar para o apóstolo Douglas. Por? Água. Água, por favor. Boa noite, eu peço Senhor a todos, em nome de Jesus. É tempo de guerra, tempo de batalha, em nome de Jesus. Nós vivemos tempos em que Satanás não brinca em serviço. E ele tem se levantado contra as pessoas, tem se levantado, né, para impedir a obra de Deus na vida das pessoas. Então as pessoas elas ficam travadas porque elas não têm um posicionamento espiritual. É necessário nós termos um posicionamento espiritual em nome de Jesus para que possamos, né, termos vitórias em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, em nome de Jesus. Vou deixar o Daniel aqui na tela. Glória a Deus. Você aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Desde já, eu declaro que todo principado, potestade, dominador já caiu por terra em nome de Jesus, que afronta, né, nas intempéries da natureza, todo principado e potestade que atua nas telecomunicações, cai por terra, todo roubo já está repreendido em nome de Jesus, toda opressão na mente, toda opressão, toda pressão espiritual cai por terra em nome de Jesus, toda opressão que impede as pessoas de compreender a palavra, toda divagação de mente, cai por terra, toda seta inflamada que vem na mente das pessoas, eu libero a tua mente esta noite, que a tua mente seja cativa à obediência de Cristo Jesus, em nome de Jesus, tua mente é liberada, todo nevoeiro, toda névoa, tudo que impede a tua mente de compreender, toda falta de compreensão, toda torpeza na mente vai cair por terra agora, toda seta inflamada do inimigo vai sair da tua mente agora, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, amém? Daniel capítulo 10. Glória a Deus. Pode colaborar. Está colaborando. Misericórdia. Aqui não deu certo, não volta. Só um minutinho que o mouse sumiu. Agora foi. Está repreendido. Satanás do inferno. Em nome de Jesus. Capítulo 10. Glória a Deus. Quando Daniel teve a visão no rio Tigre, né, no terceiro ano de Ciro, imperador de Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. E a profecia era verdadeira. E ele falava de tempos hostis de guerra e guerras. A visão que teve, ele
ele compreendeu bem a mensagem e segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada, que me parecia agradável ou prazeroso, né, em outras traduções. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas ou 21 dias. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande rio Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho fino, cujo cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berílio e outras pedras preciosas. O rosto iluminava-se como relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava como grande barulho de multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão, e os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local em que estava. Assim, fui deixado a sós, admirado pela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo, e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e eu, ouvindo o som que dizia: perdi os sentidos. Ele desmaiou. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém me tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és homem muito, muito amado. Presta, pois, atenção às palavras que vou te comunicar. Levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé e ainda trêmulo. E o anjo prosseguiu e me exortou: não temas, ó caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicastes humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. Das suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao seu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Daniel, um dos primeiros príncipes ou supremos, veio a me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pôde mais continuar ali como os reis da Pérsia. Assim estou aqui para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tivesse se refere a dias ainda muito distantes. E Daniel teve essa revelação, né? Ele estava se humilhando no reino de Belsazar naquele tempo, e ele enfrentou um grande conflito. Ele enfrentou um grande conflito espiritual, né? E Daniel, ele estava um momento ao qual ele apartou da sua presença tudo que era prazeroso, a carne, a bebida. Ele apartou dele os manjares do rei, e ele se consagrou durante 21 dias jejuando, buscando a presença do Senhor, porque ele entendeu que essa guerra ela era travada no mundo espiritual, né? Ele entendeu que essa guerra não se poderia vencer de outra forma, senão se ele tivesse um posicionamento espiritual. E o Senhor ele se levantou para poder dar essa vitória para Daniel. E Daniel, ele se posicionou dessa maneira. Só que nesse período de guerra, o que aconteceu com ele? Ele ficou na sua carne enfraquecido. Ele fala na palavra que ele perdeu até as suas forças, perdeu os seus sentidos, e ele caiu por terra. Então o que aconteceu? A carne dele sofreu a pressão, sofreu o peso, sofreu
a pressão no mundo espiritual, mas ele resistiu até o final. Só que depois que Miguel, né, o anjo, ele veio falar com ele, disse para ele assim, ó, desde o primeiro dia que você se posicionou para poder buscar a presença do Senhor, foram ouvidas as suas palavras, desde o primeiro dia. Só que o anjo que veio trazer a mensagem para Daniel, o que aconteceu? Ele sofreu oposição no reino espiritual. Ele sofreu, né, grande batalha, pois o principado do reino da Pérsia foi em direção àquele anjo, porque ele viu que aquele anjo estava trazendo, né, a mensagem, a resposta ao qual Daniel precisava ouvir aquela mensagem. E ele resistiu. Por ele ser um principado de alta categoria, ele resistiu àquele anjo e impediu que aquele anjo vencesse. E aí o Senhor destacou um arcanjo da mesma patente do príncipe da Pérsia, foi o arcanjo Miguel. E ele foi lá e ele fez afronta contra o príncipe da Pérsia, ele fez guerra contra o príncipe da Pérsia, e ele colocou, né, ele guerreou contra o príncipe da Pérsia para o vencê-lo. E o resultado foi que uma vez, ele sendo vencido, né, ele pôde trazer para Daniel aquela resposta. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Nos dias de hoje nós enfrentamos tantas guerras e tantas batalhas, e muitas das vezes nós perdemos as batalhas, as guerras, por quê? Por falta de posicionamento, por falta de um posicionamento espiritual ao qual nós precisamos ter, né? Nós precisamos tomar esses posicionamentos. O apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando, né, pelas suas cartas, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, nos revestir, né, com o escudo da fé, nos revestir de toda e qualquer armadura. Buscar o revestimento espiritual. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito, se nós não colaborando aqui hoje, né? Ele nos fala a respeito das nossas batalhas espirituais. Ele fala das nossas guerras espirituais. 2 Coríntios 10, ele diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia, né, aliás, ele fala lá a partir do verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, né, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre as fortalezas que o diabo ele coloca na mente das pessoas, né? E tem tem uma missionária americana que ela escreveu. Qual o nome daquela missionária? A missionária Joyce Meyer, né? Ela escreveu um livro chamado Mente, Campo de Batalha, né? E aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre esse campo de batalha, ao qual Satanás ele trabalha na mente das pessoas para querer manipular a mente das pessoas. Porque nos dias de hoje existe tanta gente entorpecida pelas drogas, entorpecida pelo álcool, entorpecida pelos problemas, né, tendo as mentes distraídas por esse mundo que nós vivemos. A nossa mente, ela começa a sofrer todo tipo de distração, todo tipo, né, de atração, por tudo quanto é tipo de situação, por problemas, por redes sociais, por situações contrárias, né? Então a nossa mente, ela fica fora de foco, né? Então o diabo ele entorpece a mente da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa ela não está no seu juízo, ela não está na sua condição de memória perfeita, o que acontece? Ela começa a devagar, ela não tem um discernimento perfeito, ela não consegue entender qual que é o propósito de Deus, ela não consegue discernir. Satanás ele sabe disso, então ele ataca diretamente na mente das pessoas.
E elas ficam com a mente delas voltada para tudo que acontece na situação, menos para o foco da palavra. E aqui ele fala sobre toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como que você compreende o conhecimento de Deus? Pela palavra. Quando você não tem intimidade com a palavra, você não tem conhecimento de Deus. Porque você só pode conhecer o seu Deus através do conhecimento da palavra. E ele segue dizendo aqui, né? Porque as armas da nossa... O que é uma milícia? Milícia é um exército. A palavra milícia vem de militante, vem de militar, vem de guerrear. Então ele fala sobre as armas da nossa guerra, elas não são carnais, como ele também cita, né? Que não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Ele diz aqui, ó, sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Que fortalezas são essas? Satanás ele cria na mente da pessoa fortalezas, né? Ao qual a pessoa começa a entender o que é errado é certo e o que é certo é errado. E ela começa a compreender e a mente dela começa a ficar distorcida. O que significa a palavra sofisma? Sofisma é uma mentira que de tanto ela é falada para você, ela se torna uma verdade para você mesmo sendo mentira. Então ela se torna uma verdade para você, mas ela é uma mentira. E o pai da mentira quem quer? Satanás. Satanás ele quer o quê? Ele quer criar fortalezas, né, na tua mente para quê? E qual que é a função da fortaleza? Ela impede que o que está fora entre e o que está dentro saia. Então, para quê? Para que a palavra de Deus ela não penetre mais na tua mente, porque a tua mente ela fica blindada com essa fortaleza. E as pessoas nos dias de hoje têm a mente blindada. A pessoa ouve a palavra de Deus, parece que bate e ricocheteia para fora. A pessoa ouve e não cumpre o chamado de Deus. Ela não busca a palavra de Deus, ela faz tudo ao contrário. Ela busca fazer somente a vontade da carne dela. E ela acha que ela é auto e suficiente em todas as coisas. Amém? Só que o Senhor, quando ele deu um chamado para Pedro, ele falou o que para Pedro lá em Mateus no capítulo 6. Ele falou assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos, quem dizes o povo ser o Filho do Homem? E ele responderam uns dizendo, é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Mas vós, continuou, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse assim, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Né? Também eu te digo que tu és Pedro, ou rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, para que o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, o Senhor Jesus ele chegou e deu autoridade apostólica para Pedro. Falou, Pedro, você é pedra. O que quer dizer a pedra? O fundamento da igreja é Cristo, que é a rocha, que é pedra. Então eu te dou essa autoridade. Ele deu autoridade não foi para o indivíduo, ele deu para a igreja. Porque o fundamento, o apóstolo Paulo fala que o fundamento da igreja, a igreja de Jesus Cristo é nos apóstolos e nos profetas. Ou seja, quer dizer, né, na palavra profética e na palavra apostólica. E o apóstolo Paulo, ele inaugurou a graça com 13 cartas voltadas para a igreja. Ele escreveu metade do Novo Testamento. Né? Então ele estava dizendo assim, que a autoridade era dada para a igreja. Então o indivíduo só vai ter vitória quando ele está aliançado, ele está enxertado na videira que é a igreja. E hoje nós vivemos tempos em que as pessoas falam, não, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Só que é aí que a pessoa se engana. Esse é o sofisma que o diabo põe na mente da pessoa. Que ela acha que, eu posso vencer as guerras, mas a Bíblia fala que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Não é contra o indivíduo, senão ele falava aqui. O próprio Jesus disse isso. Então, é necessário que a pessoa esteja aliançada no corpo de Cristo. Para quê? Para vencer. Para que Satanás não obtenha vitórias. Nem para que Satanás não venha destruir nossas vidas. Porque a pessoa já na igreja já enfrenta guerra, imagine fora.
Então, sabe o que acontece? A pessoa ela sai para fora, Satanás ele faz assim, ele tira um pouco o pé, né? Ele tira um pouco a mão, e a pessoa acha, nossa, que alívio. Nossa, ai, depois que eu saí dessa igreja, nossa, eu estou tão aliviado. Só que quando Satanás ele percebe que ela se convenceu que ela está bem fora da igreja, ele vem com destruição poderosa e ela não consegue resistir. Por isso que a gente vê tanta pessoa aí destruída, desviada, e a promessa que o nosso país recebeu de ser a maior nação evangélica do mundo, ela também tem um contraponto. Ela acaba sendo também a nação que tem mais gente desviada no mundo. Porque o Satanás, ele trabalha para a pessoa sair da presença do corpo de Cristo. Sair, né? Pega uma árvore e quebra um galho para você ver, deixa o galho no chão. O que vai acontecer? Ele vai sobreviver? Não, ele vai murchar e vai apodrecer e vai morrer. Assim somos nós, porque a Bíblia fala que nós somos enxertados na videira. Quem que é a videira? É Jesus Cristo. Nós somos os ramos. E se o ramo for quebrado e tirado fora da videira, o que acontece? Ele murcha, seca e não recebe a seiva de vida para ele se manter forte e se manter nutrido. Então ele precisa receber essa seiva. Ele precisa receber, né? Receber essa nutrição que vem da palavra de Deus. Ele precisa receber aquilo que vem do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ele continua dizendo assim, lá no verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que estáis necessitados de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, as pessoas elas pegam esse texto aqui, elas invertem tudo, né? Eu tenho que buscar primeiro a minha satisfação pessoal, primeiro o meu ventre, primeiro o meu prazer, primeiro satisfazer os meus problemas, primeiro resolver meus problemas, e elas esquecem do reino de Deus, né? Porque Jesus ele falou assim, quem busca essas coisas não são gentios. O que é o gentio? É aquela pessoa que não é convertida, aquela pessoa que ela não tem visão espiritual, aquela pessoa que é apartada, né? É apartada do corpo de Cristo. Ele fala que é o gentio que busca isso. O que é o gentio? O gentio é aquela pessoa que não está ligada no corpo de Cristo. Então, o que ele fala assim? Não seja como gentio procurando só as coisas materiais e terrenas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o Senhor sabe das coisas que você necessita. E as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. E aí, muita gente, o Satanás, ele trabalha na mente da pessoa, para a pessoa achar, não, primeiro você tem que resolver teus B.O., né? Primeiro resolve teus problemas, teus B.O., depois você pensa em pedir oração para o pastor, depois você pensa em ir na dízimo, primeiro você pensa em ir para a igreja, e assim a vida vai. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida da pessoa não anda. Fica na mesma, patinando, nos mesmos problemas. E cada dia ela vai se afundando mais em problemas, em atoleiros no mundo espiritual, que ela não sai mais. Ela fica em cativeiros. Ela fica com a mente dela presa em situações de cativa. Ela não consegue sair. É como uma teia de aranha. Fica tão enrolada em problemas que ela nunca mais vê saída. Tem tanta gente que fala assim, eu não consigo mais voltar para a igreja. Eu não consigo mais voltar para a casa do Senhor, porque eu não presto mais, eu não consigo ver mais saída, né? Então, o que acontece é mais um sofisma que o inimigo ele coloca na mente da pessoa. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, quando o teu foco ele começa a focar para as coisas do Senhor, sabe o que acontece? O Senhor ele começa a guerrear tuas guerras. Para o Senhor poder guerrear tuas guerras, você tem que entrar na guerra que o Senhor quer que você entre. Amém? E o crente ele não quer, ele só quer paz e amor, né? Ai, paz e amor. Só que é o seguinte, a Bíblia fala lá no livro de Juízes que o Senhor, ele é o Senhor das guerras. E ele tem guerras hoje nos dias de hoje. E o Senhor ele quer que você entre na guerra que o Senhor quer que você entre. Qual guerra? A guerra do Senhor. Quando você entra na guerra que o Senhor te preparou, Ele vai te dar armas espirituais e você vai vencer todo o principado potencial de dominador e você vai conquistar para o reino, vitórias para o reino de Deus.
Você vai trazer conquistas para o Senhor e consequentemente, você vai desfrutar dessas conquistas e você vai receber também conquistas do Senhor. Quando Daniel ele estava naquela guerra, quando Daniel ele estava naquela situação de guerra, né? Qual foi a situação dele? Ele se posicionou, ele se colocou em guerra, ele se colocou em jejum e oração, mas ele sentiu um peso no corpo dele, porque não é fácil. Quando você se posiciona, você toma uma postura de ser um crente fiel, de ler a palavra, de jejuar, sabe o que acontece? A tua carne sofre. Você vai sofrer na tua carne. Hoje os crentes não querem sofrer, né? Ai, doeu a minha unha, vou sair dessa igreja. Ai, esse pastor não presta, não sei o que. É tudo assim hoje em dia, né? A pessoa vai para a igreja, ela recebe uma exortação, recebe uma palavra mais dura, ai, não volto mais nessa igreja. Né? Não quer receber uma correção, né? Não quer receber uma direção de Deus, e quando recebe uma direção de Deus que contaria a vontade dela, ai, magoei, vou sair dessa igreja. Né? E assim, quando Deus tem um projeto na tua vida, sabe o que ele faz? Ele não vai agradar você. Quando Deus deu um chamado para Jonas, Deus falou para ele assim, ó, você vai para Nínive pregar a palavra. Ele não queria ir para Nínive. Você vai falar o que eu mando você falar. E ele não queria falar. Porque a vontade de Deus, ela confronta a nossa realidade. A vontade de Deus, a ordem de Deus, ela confronta o nosso querer. Deus, ele manda você onde você não quer. Deus, ele manda você falar o que você não quer falar. Porque a vontade é dele, não é tua. Você é vaso, né? Você não é oleiro. É o oleiro que quer mexer nas coisas. Amém? Então você tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, sabe o que acontece? O Senhor te dá vitória e você é bem sucedido na tua vida em todas as áreas. Né? E as pessoas estão invertendo isso. Elas invertem. Elas não querem saber de ouvir a palavra. Elas invertem toda a situação. E elas buscam sair da presença do Senhor. Né? Então, o que eu falo para você esta noite, né? Nós estamos vivendo um ano de vencer batalhas espirituais. Você pode receber qualquer palavra em qualquer lugar por aí. Né? Elas vão se cumprir na tua vida? Vão. Elas são de Deus? São. Mas toda palavra profética que você recebe em qualquer ministério, em qualquer lugar, antes dela se cumprir na tua vida, sabe o que você tem que fazer? Tem que ter guerra. Tem que ter embate. Tem que ter peleja. Porque senão a palavra não se cumpre na tua vida. Você pode receber o ano da bênção, o ano da vitória, o ano disso, o ano daquilo, mas se você não se posicionar em guerra, se você não tomar uma postura de jejum de oração, você não recebe aquela palavra. Vai passar o ano, aquela palavra não vai se cumprir na tua vida. E você não vai receber. Aí tem gente que fala assim, uma vez eu vi um cara postando na rede social, as igrejas agora tudo tem isso aí. O cara falando, né? É o ano disso, é o ano daquilo, e eu vou nas igrejas e não recebo nada disso. Aí ele falou assim, o meu ano vai ser um ano de descanso. Como se o diabo dormisse em serviço. Como se o diabo descansasse, né? Então vai descansar, irmão, pra você ver. Que o ano que vem vai passar o ano e você vai continuar na mesma. Porque o diabo ele não dorme em serviço. O diabo ele não descansa. Ele não vai descansar nunca, hein? Até o dia que o Senhor voltar e prender Satanás em cadeias espirituais. Então é tempo de você fazer, sabe o quê? Você quer receber a palavra que você recebeu na virada do ano? Você tem que se posicionar. Você tem que entrar em guerra. Porque Daniel ele se posicionou, ele recebeu uma palavra. Só que ele teve que entrar em guerra. Ele teve que jejuar, ele teve que sofrer na carne dele. A Bíblia fala que ele até ele desmaiou, ele ficou sem sentidos de tanta pressão que ele sofreu no mundo espiritual. Só que o anjo tocou nele e falou, levanta-te, Daniel, homem muito amado, que desde o primeiro dia que você passou a se humilhar na minha presença, você recebeu no mundo espiritual. Só que quando o anjo vai trazer a bênção para você, o que a palavra fala? O principado vem e resiste. Então a palavra que você recebeu no começo desse ano, tem um monte de principado aí segurando o anjo para trazer a bênção para você. Sabe que você não recebeu ainda? Porque está tendo guerra no mundo espiritual. E você sabe o que você tem que fazer? Você tem que guerrear junto com os anjos. Você tem que se posicionar. Você tem que guerrear para quê? Para você habilitar que o Senhor envie um principado mais poderoso para derrubar os principados que estão retendo a tua bênção para você receber. Então é necessário você tomar uma posição de guerreiro no mundo espiritual. Não contra a carne e não contra o sangue, mas sim de posicionamento, de vitória, para que você possa receber as vitórias do Senhor.
Você pode receber qualquer palavra profética em qualquer lugar, mas para que você receba a materialização dessa palavra, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala para nós chamarmos a existência, aquilo que não existe, para se materializar na terra, né? aquilo que já existe no mundo espiritual, mas para que ela se materialize na tua vida, é necessário que você pegue essas chaves espirituais, como o Senhor entregou para Pedro. Pedro, eis que tu és Pedro, eu te dou as chaves do reino do céu. O que ligar na terra é ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Pedro, ele tomou aquela autoridade apostólica daquelas chaves. Então ele usou aquela autoridade para quê? Para a igreja ser vitoriosa. E para que você receba a vitória, você tem que tomar dessas chaves, dessa autoridade, para você poder vencer. Não, você não vence. Amém? A palavra vai ficar no ar, vai ficar suspensa. Ela fica suspensa no mundo espiritual. Sabia? A palavra ela fica em suspensão. Mas para você trazer ela, né? Ela não tem prazo de validade. Mas para você trazer ela à tona na tua vida, você tem que usar a senha. Qual que é a senha? Guerra espiritual. Qual que é a senha? É posicionamento. Porque o mundo espiritual tem portais. O mundo espiritual tem chaves. Né? Aí, se você pegar a chave do teu carro e tentar abrir a porta da casa, vai abrir? Não. Se você pegar a chave da tua casa e tentar ligar o carro, vai ligar? Não, porque a chave está errada. Quando você pegar a chave certa, né, para abrir a porta certa, ela vai se abrir. Então o mundo espiritual é a mesma coisa. Né? Não é com preguiça, não é com moleza, não é com falta de posição, não é com fazendo caras e bocas para Deus que você vai abrir as portas. Ele só vai entregar nas tuas mãos as chaves do reino quando você for uma pessoa posicionada no mundo espiritual. Amém? Então fica de pé no teu lugar. Espero que você tenha compreendido a palavra, senão o Espírito Santo ele vai te revelar essa palavra. Então é tempo de você fazer, sabe o quê? De você se posicionar, de você tomar posse das chaves espirituais, né? E se você dizer para mim, mas apóstolo, eu estou sofrendo na minha carne, no meu corpo, esse é um sinal de Deus. Amém? Vai guerrear, né? Às vezes você sente na carne, sente dor, sente enfermidades, mas elas não são suas. Como já foi falado aqui, a enfermidade ela é passageira. Então é tempo de você entrar em embate, em guerra, para que você possa vencer toda e qualquer situação contrária em nome de Jesus. Amém? Comece a orar agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Espírito de Deus, Pai, venha, Senhor, nos ajudar, Pai. Senhor, nos capacita, nos reveste com a tua autoridade, nos reveste com a tua armadura. Ô Senhor, dá ordem aos teus arcanjos, Pai, para guerrearem a nosso favor, para estarem, Pai, em embate contra os principados, Pai, que estão retendo nossas bênçãos. Libera nossas bênçãos espirituais, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a nos posicionar, Pai, em santidade. Nos ajuda, Pai, a nos posicionar, Pai, em nome de Jesus, diante do teu altar, para que possamos guerrear contra todo o levante do inferno. E desde já, Pai, nós declaramos, Pai, a vitória do Senhor sobre os teus servos, sobre os teus filhos, Pai. O Senhor venha tirar, Pai, todo o sofisma, toda mentira que já propôs na mente, toda a fortaleza que Satanás levantou na mente das pessoas e caia por terra agora. Eu declaro a tua mente liberta. A tua mente agora está liberta de todo e qualquer sofisma. Seja quebrada agora as barreiras e as muralhas que estão impedindo que você receba as bênçãos do Senhor e a palavra de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro a tua mente liberta, a tua mente liberada e os teus olhos livres das escamas espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenho aqui alguns avisos, né? No domingo teremos o culto às 19 horas, culto de Santa Ceia, o nosso primeiro culto segundo culto de Santa Ceia do ano, que nós tivemos o primeiro na quinta-feira, quando foi o culto da vinhada. Teremos aí também, na semana que vem, terei a live de jejum de oração, que eu iria fazer a semana passada, aí eu acabei não fazendo, né? Porque eu não deu para fazer essa semana, os probleminhas que eu passei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, o início dessa campanha de jejum será na segunda-feira, no dia 12. Nós faremos 12 dias de lives às 18 horas.
12 dias para nós vivermos 12 meses de vitória. Então pode ter certeza que o Senhor vai agradar. Aonde eu estiver, eu vou fazer a live. Ô, glória. Se eu estiver na rua, eu vou fazer na rua. Se eu estiver caminhando, eu vou fazer caminhando. Mas serão 12 dias de live para vivermos 12 dias de vitórias. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa. Vá debaixo dessa unção, que o Senhor possa te honrar a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Apóstolo, esqueci. Dia 31/1, às 19h30, teremos nosso culto de mulheres guerreiras. Glória a Deus. Primeiro culto mensal de mulheres guerreiras, com a ministração da pastora Carla Colombo. Deus abençoe a todos.